boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalha a proposta para substituir o teto de gastos. Arcabouço fiscal limita despesas públicas a 70% do crescimento da receita. Após 3 meses nos Estados Unidos, ex-presidente Jair Bolsonaro retorna ao Brasil. A Justiça de São Paulo aceitou o pedido de quebra dos sigilos telefônico e telemático do adolescente de 13 anos que matou a professora e feriu 4 pessoas em uma escola em São Paulo. A única vítima que faltava ser ouvida, a professora Ana Célia da Rosa, prestou depoimento hoje. Ao vivo, a repórter Joyce Maffezoli traz as informações para a gente sobre esse crime. Boa noite para você, Joyce. O que a professora contou? Boa noite, Augusto, Amanda, você que acompanha o Rede TV News. A professora Ana Célia só foi ouvida hoje porque ela precisou passar por uma cirurgia e teve alta no hospital na terça-feira. Depois do depoimento, ela conversou com a imprensa. Vamos ouvir. Eu entrei na sala porque um dos alunos saiu gritando que era para ajudar a professora Elizabeth. Eu não sabia o que tinha acontecido. Até então, para mim, ela tinha passado mal na sala de aula. Aí eu fui. Quando eu cheguei na sala, ela estava caída já. Aí estava uma poça de sangue. Mas eu não imaginei que tivesse acontecido isso. Eu achei que o sangue era dela ter caído e ter se machucado. Quando eu voltei, ele veio na minha frente, eu pedi ajuda a ele. Falei para ele, por favor, ajuda. Quando foi que ele me deu a primeira facada. Tá? Então, acho que foi aleatório mesmo. Quem ele pegasse, ele machucaria. Infelizmente, fui eu. Como dissemos, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de quebra dos dados telefônicos e telemáticos do infrator, mas o caso corre em segredo, então o Tribunal de Justiça e nem o delegado Marcos Vinícius Reis podem comentar por enquanto. A polícia quer saber se o jovem teve ajuda de outras pessoas. 2 alunos suspeitos já foram ouvidos e eles negaram qualquer tipo de participação. A polícia vai ouvir ainda a diretora de uma escola de Taboão da Serra, onde o agressor estudou até o mês passado. Antes de ser transferido para a escola Tomásia Montoro, na presença da mãe, o jovem passou por uma avaliação por uma equipe do Centro de Atenção Psicossocial que encaminhou o adolescente para uma consulta com o psiquiatra, mas ele não compareceu. A consulta foi reagendada, mas a mãe alegou compromissos profissionais. Aliás, a mãe disse à polícia que sabia que o filho fazia postagens sobre massacres e armas nas redes sociais e que confiscou o celular, mas só por um dia. Além do atendimento psicológico, a Promotoria de Taboão da Serra iniciou uma investigação que, segundo o Ministério Público, foi interrompida porque a família mudou de cidade. A Secretaria de Educação do Estado informou que as aulas na Escola Estadual Tomásia Montoro devem ser retomadas em 10 de abril. De São Paulo, Joyce Maffezoli para o Rede TV News. Obrigada, Joyce. O governo do Rio de Janeiro anunciou hoje que terá um aplicativo com botão do pânico para evitar que ataques, como esse que aconteceu em São Paulo, ocorram nas escolas do estado. A previsão é que ele comece a ser usado nos próximos 60 dias. O governador Cláudio Castro anunciou a criação de um comitê permanente de segurança escolar, composto por representantes das forças de ordem pública e profissionais de educação. O governo do Rio também vai lançar um aplicativo para telefones celulares com um botão de pânico, que deve ser acionado em caso de movimentações suspeitas em escolas públicas e particulares. Aluno profissional da educação, professor em si, que eles possam acessar rápido as forças de segurança caso percebam algo estranho, algo que fuja à normalidade, mas também seja um aplicativo com palestras, com formação para professores. A previsão é que o aplicativo já possa ser usado daqui a 60 dias. A Secretaria de Educação ainda vai discutir sobre o uso do telefone celular em sala para não prejudicar as aulas. Já os professores vão receber treinamento especializado de policiais da CORE e do BOPE para saber como agir em caso de ataque. Há 2 dias, um menino de 15 anos foi apreendido em uma escola na zona sul do Rio depois de tentar esfaquear colegas. Ele foi contido, mas uma estudante ficou levemente ferida. Na semana passada, a Polícia do Rio apreendeu um adolescente de 17 anos que usava símbolos nazistas e compartilhava vídeos ameaçando atacar uma escola. Para o Sindicato dos Profissionais de Educação, as ações anunciadas pelo governador não são suficientes. O aplicativo não vai dar conta do problema da violência nas escolas. A gente tem denunciado o CEP por diversas vezes da falta de profissionais
que temos na escola. Falta porteiro, falta inspetor, falta psicólogo, falta assistente social que vai auxiliar, né, o trabalho na escola. A gente reduzir a escola a somente professor, isso é gravíssimo. Um suspeito morreu e 2 pessoas ficaram feridas durante uma operação do BOPE na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Foi com esse som que os moradores da Vila Cruzeiro acordaram hoje pela manhã. Tiroteios foram registrados em diversos pontos da comunidade. A operação do BOPE era para localizar e prender criminosos de outros estados escondidos na Vila Cruzeiro e coibir o roubo de cargas na região. A PM afirma que bandidos armados atacaram os policiais e que houve confronto. Um suspeito morreu e outro ficou ferido. Um motoboy foi atingido de raspão. Na ação, armas, granadas e drogas foram apreendidas. Os policiais ainda encontraram um tonel enterrado na comunidade com alguns armamentos. A Justiça de São Paulo tornou ré a aluna da Universidade de São Paulo, a USP, que desviou quase R$1 milhão do fundo de formatura da turma do curso de Medicina. Alícia Miller Veiga, de 25 anos, vai responder por crime de estelionato. Um outro inquérito apura se a jovem também usou dinheiro para fazer apostas em uma lotérica na zona sul da cidade no ano passado. Alícia responde ao crime em liberdade. A Polícia Federal do Ceará cumpriu mais de 30 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de financiarem e liderarem atos antidemocráticos. Documentos que detalham os gastos dos manifestantes, computadores, telefones celulares e armas foram apreendidos em Fortaleza e em outras 6 cidades do Ceará, além de Imperatriz, no Maranhão, e Condor, no Rio Grande do Sul. Na ação, um homem foi preso em flagrante por porte de arma e munição. Ele pagou fiança e foi liberado. Contrários ao resultado das urnas, os manifestantes acamparam em frente ao quartel do Exército da 10ª Região Militar, no centro da capital cearense. Eles pediam a intervenção das Forças Armadas no país. Isso aí configura o crime que está sendo investigado, o crime mais grave. E além disso, o crime de organização criminosa. Os manifestantes permaneceram aqui na frente do quartel até 9 de janeiro, um dia após a invasão aos prédios dos 3 poderes em Brasília. Além de obstruir essa avenida, o protesto bloqueou um trecho da BR-116 por 3 dias seguidos após as eleições. A polícia vai se debruçar sobre esses dados, concluir o inquérito policial e encaminhar à Justiça Federal, ao Ministério Público Federal, para a aplicação da lei penal. O Ministério da Fazenda apresentou o tão esperado arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. O objetivo das novas regras é controlar os gastos públicos sem cortar nas áreas sociais e garantir um piso mínimo para investimentos. Antes de anunciar o arcabouço fiscal para a população, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi explicar a proposta aos senadores. O texto já havia sido apresentado ontem aos deputados. É o Congresso que dará a palavra final sobre as mudanças no controle de gastos do governo. O novo arcabouço cria um mecanismo para aumentar as despesas de forma proporcional ao aumento da arrecadação de impostos. Pela proposta, os gastos públicos poderão aumentar 70% do crescimento da receita nos últimos 12 meses. O período considerado para esse cálculo será de junho do ano anterior a julho do ano corrente. Para evitar gastos excessivos e garantir um mínimo de aumento, o governo criou um teto e um piso. Assim, mesmo que a arrecadação suba muito, as despesas não poderão crescer mais de 2,5% acima da inflação. Por outro lado, mesmo se a arrecadação não subir, o governo poderá aumentar os gastos em 0,6%. Isso é para permitir que sejam adotadas as chamadas medidas anticíclicas, ou seja, investimentos para estimular a economia.
A proposta também cria teto e piso para as metas de superávit primário, que é o resultado do que o governo arrecada menos o que ele gasta, sem contar o pagamento dos juros da dívida pública. Ficou fixado um limite de 0,25% do PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. Se o resultado ficar abaixo da meta, mais do que o limite, no ano seguinte, a despesa só poderá subir 50% do crescimento da arrecadação. Esta regra fiscal ela é crível, portanto, ela é possível e nós temos condições de cumpri-la de acordo com as metas estabelecidas. E por que isso? Porque ela tem flexibilidade, ela tem bandas e ela permite, a partir daí, que nós façamos alguns ajustes para conseguir atingir essas metas. O governo afirma que vai conseguir aumentar a arrecadação para garantir o aumento de despesas sem aumentar os impostos. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é: não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. Para aumentar a receita, o governo promete duas ações: combater a chamada elisão fiscal, que são as brechas na lei usadas pelos contribuintes para pagar menos impostos, e acabar com os benefícios fiscais concedidos a grandes setores da economia. Segundo a equipe econômica, isso poderá ser feito mesmo antes da reforma tributária e vai fazer com que a cobrança dos impostos seja mais justa. Se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. Todos nós vamos pagar menos juros. É isso que vai acontecer. Agora, para isso acontecer, aquele que está fora do sistema tem que vir para o sistema. Para o presidente do Banco Central, a equação não é tão simples. Roberto Campos Neto disse que, a princípio, gostou da nova regra fiscal, mas será preciso avaliar mais antes de falar em redução da taxa Selic. O importante para a gente é como a gente incorpora isso nas nossas projeções. Nós não fazemos fiscal. Fiscal não é um trabalho do Banco Central, mas nós incorporamos o fiscal nas nossas expectativas, na função-reação que o Banco Central tem. Lembrando que a gente tem um regime que se baseia primordialmente no câmbio flutuante, um sistema de meta e tem uma âncora fiscal. Então é importante para a gente, por isso que a gente menciona tanto, às vezes, o Banco Central a questionar, mas faz parte do nosso arcabouço isso, né? Lembrando que isso entra como um input nas nossas decisões. Então a gente precisa avaliar, né, ver como vai ser a nova trajetória depois de anunciado. O governo federal afirmou que a proposta do arcabouço fiscal teve uma boa aceitação, porque é simples e eficiente. Mas, na prática, como vai funcionar esse controle de gastos? O repórter Anderson Arcoverde ouviu economistas e explica pra gente. Há 2 anos, a Ana Paula comprou do ex-marido a parte do apartamento que pertence à família. Para isso, precisou se endividar. Agora ela tenta equilibrar as contas, mas sempre surgem gastos indispensáveis. Algumas coisas que não eram prioridades eu cortei, mas outras coisas que não tinham como não mexer, é claro que eu tive que fazer, né, a despesa. Só para você ter uma ideia, material escolar eu paguei no ano passado, aliás, neste ano eu paguei R$6 mil. O dilema do governo é igual ao da Ana Paula e de outros milhões de brasileiros. Buscar o equilíbrio entre o que se ganha e os gastos, mas sem deixar de fazer aquelas despesas que são consideradas inevitáveis. A solução para equilibrar as contas neste caso é controlar melhor o orçamento. E é aí que entra o tal arcabouço fiscal. A proposta do governo é vincular o aumento das despesas à receita, sempre guardando uma reserva para reduzir o que deve. É como se o salário da Ana Paula tivesse aumento acima da inflação todo ano. Ela tiraria parte desse aumento para as despesas e a outra parte para pagar a dívida com a compra do apartamento. No caso do governo, a reserva para abater o déficit será de 30% do que for arrecadado a mais. Isso, no nosso juízo, pelas projeções que o Tesouro faz, se nós cumprirmos essa trajetória com esses mecanismos de controle, nós vamos chegar em 2026 numa situação de bastante estabilidade no que diz respeito a esses agregados. A equipe econômica espera zerar o déficit público no ano que vem.
Em 2025, o resultado já seria positivo, em 0,5% do PIB, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. E em 2026, 1% do PIB. Segundo economistas, um conjunto de normas que permita os gastos necessários, mas ao mesmo tempo impeça o endividamento excessivo, pode criar as condições para a retomada do crescimento. Uma vez adotado um arcabouço fiscal correto, vai propiciar a redução da taxa de juros. Então, não importa o nome que se dê para a âncora fiscal, o que importa é ter a âncora, ou ter o arcabouço fiscal que leve o governo a ter responsabilidade nos gastos. A proposta definida pelo governo ainda terá de passar pelo Congresso e deve sofrer alterações. Para aprovação, será necessário o apoio de 257 deputados e 41 senadores. A meta do Executivo é conseguir a aprovação antes da votação da lei que define as diretrizes do orçamento do ano que vem. A chamada LDO precisa ser aprovada até o dia 17 de julho. O governo está confiante de que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado vão ter compromisso absoluto em se dedicar ao debate do marco fiscal e tramitar o mais rápido possível. Este cientista político afirma que, para ter o apoio desejado, o governo terá de garantir que vai preservar as chamadas emendas parlamentares, que são os gastos que deputados e senadores podem incluir no orçamento de cada ano. Demandará da governabilidade uma narrativa de que os parlamentares não serão afetados pelos eventuais cortes que virão deste novo marco regulatório de responsabilidade fiscal. E o relator do arcabouço na Câmara dos Deputados será do Partido Progressista, a mesma legenda do presidente da Câmara, Arthur Lira. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Maria. E o nome do relator já foi definido? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda, a todos que nos acompanham. Ainda não foi. A informação de que o relator vai ser do PP é do próprio presidente da Câmara. Mas Arthur Lira disse que ainda falta escolher o nome do deputado. Ele disse também que o arcabouço é um bom começo, que é mais flexível, inclusive, do que o atual teto de gastos e está na linha também do que já estava sendo discutido e negociado, mas que ainda é apenas uma diretriz. Segundo Lira, a polêmica mesmo vai surgir na votação de medidas que o governo vai precisar tomar para cumprir o arcabouço. Por exemplo, na tese que o governo defende de não aumentar impostos e fazer com que hoje quem não paga impostos passe a pagar, o que nos remete a isenções, exonerações, as questões das subvenções e os incentivos fiscais, que nós, inclusive, naquele projeto já do imposto de renda, que está no Senado há quase 2 anos, votamos e tiveram ali 5 setores que foram tirados os benefícios que já tinham seu tempo extrapolado. E olha, questionado se vai dar tempo de votar essa proposta ainda no mês que vem, em abril, como inclusive quer o governo federal, Arthur Lira não quis falar em datas. Ele apenas sorriu e disse que vai trabalhar. De Brasília, Maria Ferreira para o Rede TV News. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Kennedy de Alencar, mais uma vez aqui. Acho que você quis fugir do caos de Brasília essa semana, né? Veio passar uma temporada em São Paulo. Kennedy, na sua avaliação, qual a chance do Congresso aprovar a nova regra fiscal? Boa noite, Amanda, Augusto. Boa noite para quem está nos assistindo. Amanda, passar uma semana aqui na redação é importante, ter contato aí com você. Está em São Paulo aqui é bom. Amanda, o Congresso vai aprovar. Agora, a gente sabe que uma matéria tão importante como essa vai ser modificada. Nada entra no Congresso, ainda mais dessa magnitude, e sai do mesmo jeito. O governo sabe disso. Mas houve uma reação positiva dos líderes partidários, o próprio Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, presidente da Câmara e presidente do Senado, respectivamente, disseram que vão ajudar. O Lira deu uma entrevista aí, como a gente viu, colocando alguns senões numa questão importante, que é a reoneração, que é voltar a cobrar impostos de setores que foram beneficiados, inclusive, por governos do PT. Muita coisa que o Haddad quer trazer de volta agora foi dada no governo Dilma, e de perdão de tributos, de diminuição de impostos. E isso fez falta na época, foi uma das razões aí para a queda da Dilma.
Outra coisa, outra razão pela qual o arcabouço deve ser aprovado, Augusto e Amanda. O mercado reagiu bem. Tem críticas. Será que tudo vai ser cumprido? A receita vai crescer como eles imaginam? Mas vai na linha correta do que esperava o mercado. E o mercado sabe que um governo Lula não conviveria com a regra do teto fiscal, que engessou os gastos sociais. E aí tem uma boa notícia para a população mais pobre. Vai voltar a valer as obrigações constitucionais para gasto. Então, por exemplo, saúde, 15% das receitas correntes líquidas da União. Isso é importante, isso significa que no médio prazo essas despesas vão aumentar. Isso é importante para a população mais pobre. Mesma coisa em relação à educação. E para os parlamentares vai valer a regra constitucional de 2% da receita líquida. É o preço da democracia. Um governo como o do Lula, num cenário de tantos partidos políticos, precisa negociar com o Congresso. Portanto, de uma maneira geral, a regra é boa. Você pode ter uma crítica aqui e outra ali, mas ela é possível no momento, ela sinaliza, no longo prazo, uma estabilização da dívida pública até diminuição. E, por último, o Fernando Haddad sai vencedor. Ele travou uma batalha interna, ele conseguiu aprovar uma regra importante, que é melhor, sim, do que a do teto de gastos. E ainda dá um discurso para o governo prestes a completar 3 meses, né? Os primeiros 100 dias, aliás, mais de 3 meses, os primeiros 100 dias. Ainda dá um bom discurso de horizonte para o governo, né? Exatamente. O governo vai completar 100 dias em 10 de abril. Eles vão estar aí preparando uma campanha, né? O governo vai lançar a primeira grande campanha de publicidade para isso e dá um discurso porque entrega para o mercado financeiro algo importante. E ajuda aí o Banco Central agora a cumprir a parte dele. Ou seja, o governo está dizendo, eu vou ajudar no fiscal, vocês me ajudem a ir reduzindo os juros. Perfeito. Obrigado, Kennedy. Boa noite para você. Valeu. E com altas e baixas durante o dia, o mercado reagiu ao anúncio do novo arcabouço fiscal. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia em alta de 1,81%, operando acima dos 103 mil pontos, maior patamar em 20 dias. Já o dólar encerrou o dia em queda, cotado a R$ 5,09. E o Banco Central elevou de 1% para 1,2% a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto deste ano. Apesar da alta, o resultado está abaixo do patamar registrado em 2022, quando o PIB cresceu 2,9%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir o comportamento da economia. Para a inflação, o Banco Central elevou a previsão para 5,8%. O relatório diz ainda que a probabilidade de a inflação ficar acima do teto da meta é de 83%. No programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede no Amapá. Na entrevista, Randolfo afirma estar convencido de que haverá votos suficientes para aprovar o arcabouço fiscal. Estou muito convencido que sim, porque a nova regra fiscal, Kennedy, não pertence a esse governo, pertence à sociedade brasileira, pertence a um princípio que é consagrado. E ao É Notícia, o líder do governo no Congresso defende que Lula concorra à reeleição em 2026. Recandidatura do Lula em 2026? Ele tem que ser candidato. Em 4 anos, nós não vamos conseguir, no campo democrático popular, e no campo, na verdade, é mais do que o campo democrático popular. O fascismo não se derrota com a eleição, Kennedy. Não é o resultado da eleição de 2022 que vai derrotar o fascismo que, lamentavelmente, contaminou parte da sociedade brasileira. A respeito da Operação Lava Jato, Randolfo Rodrigues avalia que a operação se desvirtuou. Se tornou uma operação política para um projeto de poder político que devastou a política brasileira e que abriu alas para o fascismo. Esta operação foi uma operação de cunho político, que abriu alas para o fascismo. A maior demonstração disto é que os 2 grandes protagonistas da operação, hoje, estão no parlamento. Imperdível, o programa completo você acompanha hoje às 11h45 da noite. Os líderes partidários do Senado rejeitaram a proposta da Câmara de alterar o formato das comissões mistas para análise de medidas provisórias. Não é possível, de nossa parte, concordar com essa ideia de uma alteração
do regimento que estabelece o mesmo número de senadores e deputados nas comissões mistas, à exceção da comissão mista de orçamento. Essa é a previsão regimental. Por outro lado, a proposta de uma definição de prazos para a comissão mista, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal. Essa definição de prazos, que também é uma percepção e um pensamento da Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, é algo que nós podemos construir, porque é o nosso pensamento também. Hoje foi a última sessão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ele vai se aposentar no dia 11 de abril. Antecipou em um mês o fim da carreira. O ministro se aposentaria compulsoriamente no dia 11 de maio, quando completa 75 anos de idade, limite para continuar no STF. Lewandowski falou que tomou esta decisão por causa de compromissos acadêmicos e profissionais e para dar início a um novo ciclo. Foi o presidente Lula que indicou Lewandowski para o cargo em 2006. Ele completou recentemente 17 anos como ministro da Suprema Corte. Diversas cidades do país registram surtos de uma síndrome chamada mão, pé e boca. É uma virose que provoca lesões no corpo. A doença afeta principalmente as crianças. O pequeno Augusto, de 3 anos, foi diagnosticado com a síndrome na semana passada. Ele teve febre e reclamou de um incômodo na garganta. Quando a gente foi olhar, tinha umas bolhas bem grandes assim na garganta, né, em volta da garganta. Aí depois passou um tempo que a gente foi observar que tinha bolinhas em volta da boca e no bumbum dele. Tatiana ficou surpresa. Ela nunca tinha ouvido falar na síndrome da mão, pé, boca, que tem esse nome porque provoca lesões nessas partes do corpo. Na escola do Augusto, um outro aluno teve os mesmos sintomas. O médico falou que está tendo vários casos, né? E que não teria nenhum remédio que pudesse estar tomando, não. E era só mesmo ficar em casa e evitar de sair. A doença é altamente contagiosa e afeta principalmente crianças menores de 5 anos. Em adultos, pode ser assintomática. Aqui em Belo Horizonte, o número de casos nos primeiros 3 meses deste ano já superou o total de 2022. A Secretaria Municipal de Saúde monitora o número de surtos, que ocorrem quando mais de 3 casos são registrados num mesmo local. Nesse ano, em BH, já são 13 surtos contra 10 no ano passado. Campinas, no interior de São Paulo, tem quase 500 casos, alta de 55%. Em São Francisco do Sul, Santa Catarina, 2 escolas infantis foram interditadas e as aulas só voltam no dia 3 de abril. A principal complicação é a desidratação. Então a gente costuma oferecer para a criança melhor alimentos que sejam frios e líquidos para melhorar essa aceitação. A transmissão do vírus que provoca a síndrome ocorre pela boca, após o contato com pessoas, alimentos, superfícies e objetos contaminados. O período de incubação é de 4 a 6 dias. Medidas de prevenção ajudam a evitar o contágio. Alimentação adequada, higienização frequente das mãos e dos objetos e, principalmente, quando a criança estiver doente, não levá-la à escola para a gente interromper essa cadeia de transmissão. O coronel Jorge Henrique da Silva, ex-coordenador de assuntos institucionais da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, disse que alertou ao menos 7 vezes seus superiores sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. A afirmação foi dada durante depoimento na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O coronel afirmou que passou a informação sobre uma suposta tentativa de tomada de poder no dia da invasão às sedes dos 3 poderes. O ex-presidente Jair Bolsonaro já está no Brasil. Junto à expectativa de ser o principal líder de oposição ao presidente Lula, Bolsonaro terá que responder a uma série de investigações. Antes mesmo de amanhecer, trânsito e barreira policial perto do aeroporto. O avião pousou em Brasília às 6h40 da manhã. Bolsonaro não desembarcou com os demais passageiros. Centenas de apoiadores aguardavam no saguão, mas o ex-presidente não passou por ali. Ele seguiu para a sede do Partido Liberal com escolta. Como ex-presidente, a lei assegura o direito a 8 seguranças. Já na garagem, cumprimentos do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, do filho e senador Flávio Bolsonaro e do ex-ministro Braga Neto, candidato a vice de Bolsonaro na última eleição.
Na sede do partido, encontrou com aliados políticos, ex-ministros e parlamentares. Ele também cumprimentou apoiadores. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também estava presente. Jair Bolsonaro viajou para Orlando, na Flórida, 2 dias antes do fim do mandato. Nesses 3 meses, ficou na casa do lutador José Aldo, em um condomínio de luxo. Ele foi para os Estados Unidos em um avião da Força Aérea Brasileira e nunca justificou oficialmente a viagem. Bolsonaro chega ao Brasil com explicações a dar, pelo menos, à Justiça. São 5 investigações em andamento, além do caso das joias sauditas, avaliadas em quase R$1 milhão. Por todo esse contexto, analistas políticos avaliam que ainda não dá para cravar que Jair Bolsonaro será o principal líder da oposição. Eu não vejo Bolsonaro, pelas suas características, pelo que a gente acompanhou dele como parlamentar, como presidente da República, Bolsonaro conseguindo unificar um discurso. Vai ser uma oposição histriônica, sem projetos, sem um objetivo final, sem alternativas de projetos àquilo que o governo propõe. Então, eu não vejo Bolsonaro fazendo isso. Líder de oposição, mas não com um objetivo claro, uma oposição clara. No Brasil, Bolsonaro terá que responder a 5 inquéritos no STF e no TSE. No Supremo, as investigações apuram uma possível interferência na Polícia Federal, denunciada pelo ex-ministro e hoje senador Sérgio Moro. Ataques às urnas eletrônicas e o vazamento de dados sigilosos da Polícia Federal sobre um suposto ataque hacker no TSE. Bolsonaro também é investigado no inquérito dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. O ex-presidente é suspeito de incitação ao crime. Dias depois dos ataques terroristas, ele postou um vídeo questionando as eleições. Horas depois, Bolsonaro apagou a publicação. A investigação no Tribunal Superior Eleitoral apura o ataque sem provas ao sistema de votação eletrônico. Enquanto aguarda o desenrolar de todos esses inquéritos, aliados afirmam que Bolsonaro já começa a trabalhar na sede do PL ainda nesta semana. Tudo que ele planejar daqui por diante será na qualidade de grande representante de todos nós. Agora, a liderança política, me parece que ele ainda não quer puxar isso. É isso, o Rede TV News fica por aqui. Amanhã nos encontramos de novo às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Até amanhã.